Está começando mais um podcast. Hoje a gente está com a Marta. Ela é dona da empresa Mabel. Bem-vinda, Marta. Obrigada, muito Seja obrigada bem-vinda, pelo convite. Marta, como sempre, né, a gente pede para que as pessoas comecem contando um pouquinho das suas histórias, né, o que a Marta fazia no Brasil, o que impulsionou a Marta a vir para a Europa, e para onde que a Marta foi primeiro? Veio direto para Bruxelas, foi para Espanha, foi para Portugal? Qual que é a história da Marta? Bom, eu vim para a Bélgica em 2013, eu vim para cá, fiquei 6 meses, não me adaptei. Não, eu vim para fazer 1 ano de experiência, né, no voluntariado, através de uma instituição. E nesse processo eu não me adaptei nos primeiros meses, porque eu cheguei aqui e já estava meio cinzento o tempo, né? Já estava assim um pouco difícil, e a questão da língua, o impacto da cultura também para mim foi muito forte. Eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil, mas a expectativa era muito grande quando chegou aqui, aquele, né, balde de água fria. E aí você se vê assim um pouco perdida, né? E aí eu falei, eu acho que eu não vou conseguir ficar aqui na Bélgica, eu vou voltar pro Brasil, mas eu queria, ainda tinha 6 meses, né, desse tempo de voluntariado, eu queria tentar continuar a experiência, e tinha a oportunidade de ir para Portugal, porque a instituição também tinha um trabalho lá, e teria a possibilidade de eu ir para Portugal, ficar lá os 6 meses para terminar o tempo do voluntariado, e eu fui para Portugal, e gostei muito de Portugal, me identifiquei bastante, tinha facilidade da língua, né, a gente consegue se comunicar, é muito mais fácil. Exatamente. E lá tinha sol, céu azul, né? Então me adaptei muito bem a Portugal, gostei muito, e acabei ficando mais tempo, né? Era para ficar os 6 meses, eu pedi para ficar mais 1 ano, né? Nessa instituição, fazendo a experiência de trabalho e de voluntariado, e passou esse mais 1 ano, eu quis ficar mais um tempo. E aí acabei ficando em Portugal 7 anos, né? Depois eu saí do trabalho da instituição, fui trabalhar fora, né? Me estabilizei, fiz vários outros experiências profissionais e acabei ficando em Portugal 7 anos. E nesse tempo em Portugal, né, o meu atual esposo, né, ele mora aqui na Bélgica, ele veio pra cá, pra Bélgica, a gente começou a retomar o contato porque a gente já se conhecia do Brasil, né, então a gente começou a conversar pelo WhatsApp, né, e aí ele aqui na Bélgica, eu em Portugal, e a gente começou a namorar à distância. Começamos a namorar à distância e chegou um momento que a gente precisava decidir, né, se iria pra lá ou se eu viria pra cá, e eu não queria voltar pra cá, eu falava, a Bélgica não. Eu tinha planos de ir para outros lugares, né? Tinha planos de ir para Irlanda fazer um intercâmbio, né? Já estava no processo de pagar o intercâmbio e tudo mais. Só que ele estava já bem estável aqui na Bélgica, ele gosta muito daqui da Bélgica. Ele falou, olha, eu não tenho pretensão de ir para outro lugar, né? O homem sabe o que quer. Ele sabe o valor que tem. Aí ele falou, olha, se você quer estudar na Irlanda, vai, a gente vai tentando, né, ficar juntos nesse tempo. Mas a gente foi percebendo que depois de 1 ano ia ficando cada vez mais difícil, né, namorar à distância. Você chegou aí pra Irlanda? Não cheguei aí, porque eu comecei a pagar o intercâmbio para ir pra Irlanda, mas para levantar o dinheiro pro intercâmbio eu fui trabalhar no navio, no cruzeiro. Sério? Sim. Então eu fiquei 9 meses trabalhando no navio, num cruzeiro lá que fazia o trajeto do Porto à Espanha, né, ali na região do Douro, em Portugal. E foi nesse período que eu estava trabalhando no navio que a gente começou a se falar e começou a desenrolar a história do namoro, né? Então foi tudo muito assim, dessa forma. E quando eu terminasse, né, o contrato do navio, que eu iria para Irlanda, que era no ano seguinte. E aí quando terminou o contrato do navio, eu me peguei, né, tendo que tomar uma decisão, se eu iria para Irlanda para fazer o intercâmbio de inglês ou se eu viria para Bélgica para ficar mais perto dele. Porque eu já estava nesse processo de mudança, né? Então era muito mais fácil para mim também me mudar. Sim. E aí eu falei, vou correr o risco, né? Vou lá na Bélgica, vamos ver, ao invés do inglês, vamos aprender o francês, né? Era uma diferença um pouco, né, grande, mas eu falei, vou tentar, porque acreditava que valia a pena, gosto muito dele. E aí eu vim pra Bélgica de novo, né? Já sabia tudo aquilo que eu tinha vivido e todos aqueles sentimentos, né, veio à tona, mas eu falei, não, eu vou tentar olhar para uma outra perspectiva, e tô aqui na Bélgica já há 3 anos e tem sido uma experiência muito boa, né? Realmente mudou, assim, minha visão da Bélgica. Hoje eu gosto muito, eu falo para as pessoas, né, que a Bélgica é um lugar maravilhoso. Sim. Porque realmente eu vim em outro momento da vida também, né? E quando eu vim do Brasil eu era mais jovem, né? Faz 10 anos de Europa, então nessa trajetória toda são 10 anos, né? Já aqui na Europa. Então 7
7 anos em Portugal, também aprendi muita coisa, amadureci bastante, né? A gente aprende a se virar. Então, quando eu vim para a Bélgica, eu já tinha uma outra bagagem, já tinha uma outra mentalidade. E aí foi mais fácil esse processo, né? Então, agora 3 anos aqui na Bélgica. E aí comecei a minha empresa aqui também, né? Que é um novo tempo, assim, na minha vida. Que bom. O que fez você abrir sua empresa? O que te inspirou? Você veio para cá, você a priori não estava trabalhando ou já foi direto para a área da limpeza ou falou assim, não, eu quero empreender? Não, quando eu cheguei foi bem quando abriu as fronteiras aéreas, né? Porque estava naquela fase ainda da pandemia. Então, assim, meu voo foi cancelado 6 meses. Né? Eu fiquei em Portugal 6 meses esperando para abrir, né, a fronteira para poder viajar. Então, minhas coisas tudo encaixotadas, estava numa casa, né, de amigos e esperando para vir para cá. Então, a vida não começava, né? Porque eu estava nessa fase de que eu tinha terminado um contrato de trabalho. E tinha, né, a Irlanda que não investia mais. Então aqui na Bélgica ia ser um recomeçar. Então eu cheguei na Bélgica, ainda ficou nesse processo da pandemia, porque ainda estava meio abrindo, meio fechando, né? Tinha várias restrições. E aí nesse tempo eu aproveitei para estudar o francês, então me dediquei para estudar a língua, para quando eu começasse a abrir, eu ter oportunidade já de me comunicar pelo menos um pouco, né, com as pessoas. Então eu me dediquei a estudar uns 3 meses, intensivo, estudando online. Fui começando a abrir as coisas. Eu comecei a procurar, né, o que fazer. Então, eu comecei a mandar currículos, mas não tinha muita empresa, eu não conhecia também, né, não tinha muita informação. Eu mandei para empresas brasileiras, portuguesas, mas não tinha muito retorno. Daí eu consegui um trabalho em hotel, com limpeza também, como camareira. Depois fui trabalhar como babysitter, fiquei um tempo trabalhando como babysitter. E nesse tempo eu fiquei procurando algo para revender, né? Falei, eu procurar alguma coisa para vender, né? Porque a gente sabe, né? Se não tem nada, vamos vender alguma coisa. Vamos. Só que eu não sou boa pra cozinhar. E eu falei, nossa, então eu não vou desbravar isso aqui porque não vai dar certo. Cozinha não é. Não é. Eu gosto, mas não pra vender. Então eu falei, não, comida não dá. E aí fui pesquisando, fui procurar, né, empresas que trabalham com revenda, Natura, Boticário, né, e tantas outras empresas, mas tinha poucas informações nessa altura, né? 3 anos atrás não tinha muita gente que falava e eu tinha pouco conhecidos daqui na Bélgica, né? Além do meu esposo, tinha poucas pessoas que eu tinha contato, que eu conhecia, que sabia como era. Ninguém sabia da informação. E aí na internet não encontrava, eu desisti da ideia. Eu falei, olha, deixa pra lá esse negócio de revenda, porque eu não sei como funciona. E também eu não queria correr o risco de investir em algo que eu não sabia se ia me dar retorno, né? Como eu tinha pouco contato com as pessoas, então eu também achava muito arriscado. E aí deixei de lado a história de querer revender. Nessa altura eu tava já com a minha nacionalidade portuguesa, né? Então eu consegui um contrato numa agência de trabalho para trabalhar em casos de particulares. Então isso me deu uma estabilidade, né? Eu falei, então eu vou por aqui e aqui vai, né? Depois vem outras oportunidades. E aí chegou um certo momento que eu comecei, né? Voltei a estudar o francês na escola, presencial, conhecer outros imigrantes e ver a dificuldade de muitas mulheres, né? Para se integrar no mercado, para conseguir emprego, para ter uma renda em casa. E eu falei, nossa, né? Empreender é o caminho, né? Sim. Porém eu sabia todos os desafios que tinha, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, como que é empreender? Eu falei, olha, minha vida tava tranquila, eu fui tava muito tranquila aqui, eu vou empreender, vou arrumar um problema. Então eu brinco às vezes que eu falei, não, é um desafio. Para mim foi muito desafiador, né, começar a empreender, porque tinha uma questão também que era muito pessoal, assim, né, que era essa coisa de agora, né, questão do marketing, de aparecer, né, de você estar ali nas redes sociais, essa presença que precisa nas redes sociais. Então eu falava, nossa, como é que eu vou vender se eu não gosto de aparecer? Eu não vou vender nada, né? Eu sou vendedor. Mas eu tinha uma intenção que era além do vender. Eu falei assim, eu quero ter um produto, algo que eu não quero revender para os outros. Eu quero ter algo meu que eu possa oferecer a outras pessoas a possibilidade que elas possam revender também, né? Eu quero dar possibilidade para as pessoas delas poderem também ter esse acesso, né, a produto, alguma coisa que elas possam ter uma renda, ter uma autonomia, ter a oportunidade que eu não encontrei quando eu cheguei aqui. Sim. Então eu queria dar para as pessoas, eu quero dar para as pessoas essa possibilidade, né, de que elas tenham uma acessibilidade, né, num produto que elas possam vender e possam começar
vida, né? Talvez não seja para a vida inteira, seja só um momento temporário ali para você dar um respiro, né? Então eu comecei a pesquisar que produto seria interessante, né, para criar uma marca, para começar um trabalho nesse sentido. E por gostar muito de acessórios, gostar muito de joias, em Portugal eu trabalhei numa loja, né, de joias, e eu via como que as mulheres saíam de lá felizes, às vezes com um brinco, com uma joia, autoestima, né? Como que isso mexe com a mulher, questão da beleza, do cuidado. E eu falei, nossa, é um produto que eu gosto, que eu vou ter gosto de apresentar para as pessoas e que é fácil apresentar, porque tinha essa questão da barreira linguística, né? Então eu falei, quando a gente chega aqui, a gente não sabe muitas palavras, né? A gente sabe o básico. Então eu queria um produto que fosse fácil também, né? Que pudesse ultrapassar um pouco essa questão da barreira linguística. Então eu falei, a joia para mulher é algo que você não precisa explicar muito, né? Aqui, ó, o anel, põe o anel, fica lindo. Então eu comecei a pesquisar e conversei com uma amiga no Brasil, falando para ela desse projeto, dos desejos que eu tinha, mas com essa intenção, né, de que fosse um produto que eu pudesse também dar acesso a outras pessoas a terem o seu negócio e tal. E essa amiga foi super empolgada, ela trabalha também, ela tem um trabalho CLT, né, trabalha das 8h às 5 da tarde, mas ela falou, olha, eu quero muito estar com você nesse projeto, que eu acredito muito nisso, e é o que eu quero para minha vida também, né, eu quero empreender, eu quero, né, ter um trabalho que me dê também uma missão, que tenha um propósito. Sim. E aí ela falou, se você quiser, eu posso te ajudar, né, nesse planejamento, a gente pode ser sócios. E aí eu falei, acho que, né, vai dar certo, né, porque a intenção era começar só aqui na Bélgica, né, eu falei, olha, seria pra começar na Bélgica, né, então eu preciso fazer uma experiência, como funciona a questão de importação e tudo mais. Só que aí algumas pessoas no Brasil começaram a me pedir, né, eu comecei a postar algumas fotos falando da joia, as pessoas, minhas amigas, né, o povo começou a pedir, eu falei pra ela, olha, Tati, tem algumas pessoas aí que estão pedindo. Ela falou assim, então eu posso vender aqui no Brasil e você vende na Bélgica. Aí por fim o Brasil, né, acabou ganhando uma proporção maior, muito rápida, né, porque hoje a empresa tem 9 meses, mas foi assim, tudo muito rápido, a gente conseguiu já lançar um site e a gente começou com algumas revendedoras em fase de experiência, né. Então hoje no Brasil nós temos 4 revendedoras e temos 2 empresas parceiras, então a gente está fazendo essa experiência lá e aí agora eu quero, né, agora no segundo semestre a gente está trabalhando bastante para poder começar aqui na Bélgica também no formato do Brasil, né? Que agora aqui eu vendo, né? Só eu que vendo, mas eu quero abrir para começar a revenda também, né? De outras mulheres também poder revender semijoias, quem deseja trabalhar com isso. Aqui eu vi que eu entrei no seu site, eu vi que o preço tá em real. O do Brasil. Ah, eu entrei no Brasil. Tem 2 Instagram, tem o Instagram do Brasil, aí eu precisei desmembrar, porque muita gente seguia, porque no início a gente fez um só. Depois, quando a gente viu que começou a ter um público muito grande da Bélgica que começou a seguir e pedir peças, eu falei, olha, então eu vou abrir um Instagram só com a Bélgica, que é um que eu comecei recentemente, faz um mês, né? Então eu nem consegui divulgar muito, porque a gente estava trabalhando bastante no projeto do lançamento do site no Brasil. E aí agora eu tô começando a tentar trazer esse povo pro da Bélgica, né? Porque aí tem peças que eu não consigo trazer, eu não consigo trazer todo o estoque que eu tenho no Brasil para cá ainda, né? Eu tô no processo ainda de abertura da empresa aqui, de ver o processo de importação. Então eu não tenho tudo que eu tenho lá aqui, eu tenho aqui uma quantidade mais limitada. Então às vezes as pessoas olham as peças lá e quer aquela que viu lá. Gente, segue aqui esse Instagram e olha só as peças que tem aqui. E aí eu vou trazendo depois conforme eu achei possibilidade. A gente tem que perguntar a Marta, porque eu entrei no site, tava tudo em real, falei, uai, a mulher tá vendendo. Porque é o site do Brasil. Eu fiquei empolgada. Pagar em real, pode pagar em real, compra lá no Brasil, só que a importação vai ser internet, mas já não vai ser vantajoso. E deixa eu te falar, é dificultoso trazer produto do Brasil? Olha, tem sido um desafio, assim, sabe, para trazer, porque eu preciso ter o número do TVA, né, que é para quem tem empresa. Então eu estou nesse processo da abertura do TVA para poder trazer. E aí tem um limite de valor, tem o imposto, aí você tem que ter um contador. É burocrático, porém uma vez que você começa, depois é só esse início, né? É sempre o começo que é mais complicado, porque aí você precisa realmente ter as informações certas, de fontes, né, que são fidedignas.
Mas graças a Deus eu encontrei umas pessoas que já empreendem aqui na Bélgica, que me indicou bons profissionais, né, que estão me orientando bem nesse sentido. Mas o esforço antes estava no Brasil, agora a partir do segundo semestre o esforço vai ser trazer aqui para a Bélgica, né, o mesmo formato que a gente está fazendo no Brasil, porque tem dado certo, a gente viu que realmente dá certo. É trabalhoso, é desafiador, mas também é muito gratificante, né? Depois você vê que realmente as pessoas, né, estão fazendo a experiência, estão se sentindo realizadas, estão tendo o retorno que elas precisam. Então, é o propósito, né, por trás disso tudo que é motivador. Esse é o nosso combustível, né? Hoje a maioria dos seus clientes, eles são próximos ou são pessoas que por indicação? Tem muita gente por indicação. Porque eu já ouvi vários contextos, né, que dizem que amigos não compram, né? Amigos não compram. A gente espera muito que os nossos amigos comprem, mas nossa, meu amigo vai me apoiar. Não, eles compram de outro. Tem aí os amigos mesmo no início até compram pra te ajudar. Você fala, olha, eu vou te comprar pra te ajudar, mas eles vão indicar, né? Exato. Compra uma vez, não são aqueles clientes fiéis. Cliente fiéis sempre vem de outras fontes, sempre vem por indicação. É igual a Bia, né, que começou a vender joias, ela falou assim, já comprou, fez um empréstimo enorme e já comprou um monte de joias, trouxe do Brasil e foi vender. Ela, não, eu tenho muitos amigos, vai de vender, vai tudo comprar. Olha, ela disse, a primeira semana vendeu quatro, não sei. Nossa, ela falou bem pouquinho. Aí foi diminuindo e ela começou a desmotivar. Ela falou, cadê meus amigos? Pois para essas negócios, amigos à parte, porque não dá para contar. Então, quando eu comecei com a ideia, eu falei, eu vou trazer um estoque bem pequeno para fazer mesmo uma experiência, né? Para ver como que é também a aceitação, para conhecer o gosto das pessoas. Porque hoje eu não tenho contato só com brasileiros, eu tenho contato também com francófonos, né? Então, eu precisava conhecer um pouco o gosto dessas pessoas, saber o que elas usam, né? O gosto é parecido? É muito parecido. É muito parecido, sim. Né? Até eu acho que elas são assim, elas são um pouco mais criteriosas e é muito mais básico. Né? Nós eu ia falar agora, eu acho azul sem gracinha. É muito clássico. É um estilo mais clássico. A gente gosta de um verde aqui. Sim, né? Gosta de coisa ampla. A maioria, as brasileiras, precisa mais brilho, precisa mais coisas bem maiores, né? Ok, para as brasileiras é esse estilo. Para as belgas, para as marroquinas, aí é um estilo mais clássico. Então depende muito. Eu vi pela escola, assim, né? Porque eu comecei a levar na escola, e aí é onde teve muita saída, porque depois não adianta, você tem que ter contato fora, né? Sim, isso que eu falo, pros amigos não foi tanto sucesso. Mas na escola, nos lugares que eu vou, vem super bem. E aí eu tenho que ter sempre, né, uma diversidade de estilo, porque tem públicos bem diferentes. Que ótimo. E o que conselho que você daria, né, para as pessoas que estão começando ou que querem começar a empreender, que estão meio perdidos, né? Nossa, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei o que fazer. Por exemplo, qual foi o norte que a Mara utilizou para se encontrar? Olha, para mim, a primeira coisa que eu pensei, eu vou vender um produto, vender uma coisa que eu gosto. Tem que ser um produto que você gosta, que você se identifica, porque chega uma hora que é frustrante, né? Pode ser frustrante, é desafiador, né? Às vezes não consegue vender o tanto que achou, comprou 100 peças, vendeu 10, né? Então é uma frustração muito grande, porque você, né, precisa de um resultado, você cria uma expectativa, mas é algo que eu gosto, né? É um produto que eu gosto, que eu vou ter gosto de falar sobre ele, né? Porque se é uma coisa que você não acredita muito, que você não tá ali muito convencida, você não vai conseguir convencer o cliente, você não vai conseguir alcançar o cliente, né? Porque, querendo ou não, você, né? Eu sou a minha marca, então se eu não falar da minha marca com paixão, as pessoas não vão se apaixonar, não vão se encantar por ela, né? Então, primeira coisa, assim, quando eu pensava em empreender, aí eu gosto de cosmético, eu gosto, né, de outras coisas, mas eu falei, mas será que eu gosto tanto assim que eu vou trabalhar com isso, né? Eu penso que é um projeto a longo prazo. Então eu vou trabalhar com isso muito tempo da minha vida, eu vou dedicar muito tempo para isso, né? Hoje eu dedico uma parte do meu tempo, que é a parte mais preciosa que eu tenho, que seria o momento do descanso, que é o final de semana,
para participar de feiras, para ir em exposição, para ir em eventos, para ficar em casa um computador cadastrando produto. Então, eu e a minha sócia, né, ela também fala a mesma coisa. A gente dedica o tempo mais precioso, que é o tempo que a gente poderia estar com a família, poderia estar passeando no final de semana, a gente está se dedicando àquilo que é o nosso trabalho, porque a gente acredita naquilo. Então tem que ser algo que a gente goste, porque senão, primeira barreira, primeira dificuldade, a pessoa vai desistir. Por isso que muita gente desiste no empreendedorismo, né? Porque tem as fases, né? Tem as etapas. Você vai subindo cada degrau, cada passo. Não é assim, né? Tipo, eu falei, nossa, pra mim mesmo foi assim, vai ser, né, um sucesso. Porque o primeiro mês foi um sucesso, né? Porque as amigas ajudaram. No segundo mês já foi caindo, já não foi tão assim. O terceiro, eu falei, opa, vamos começar a descobrir estratégias aqui, vamos começar a ir para outros campos, vamos descobrir outro público, né? Vamos estudar, porque também é preciso ter conhecimento. Hoje em dia muda muito, né, as coisas, né? Na área comercial, na área da venda, na área do marketing. Você trabalha com empreendedorismo, você tem que saber um pouco de tudo, né? Então, para mim, pessoalmente, tem sido gratificante também por isso, porque eu tenho conhecido um outro mundo, assim, né? E eu sou curiosa, então eu gosto de estudar, tenho estudado bastante, tenho descoberto, assim, várias outras realidades que eu não imaginava. Me ajuda na questão profissional, mas me ajuda primeiro pessoalmente, né? Como pessoa, né? Então isso acaba agregando também para mim, né? Algo que é valioso, que é conhecimento, que ninguém vai me tirar, né? Então se não der certo aqui, eu tenho conhecimento que pode me levar para outro caminho, né? Eu tenho ali outros meios. Por isso que você precisa gostar muito daquilo que você vai fazer, porque vai exigir bastante. E a Mara como empreendedora, e ela tem que vender a marca dela, mas a marca dela também é ela. Como que você encarou esse tem que aparecer? Senão as pessoas não vão comprar meu produto. Porque hoje se entende que o produto por si só ele não se vende, não adianta, né? As pessoas têm que se identificar com você, com os seus valores, ela tem que se identificar com a tua história e a partir disso ela vai começar a comprar o seu produto, né? Então a gente escuta muito no marketing, primeiro você tem que se vender, né? Nossa, é muito difícil, porque eu por temperamento, eu sou fleumática, né? Nos temperamentos, que é aquela mais introvertida, mais quietinha, mais tímida. E eu falei, e agora? Engraçado que não parece, né? A gente entrevista não parece. A gente vai aprendendo, sabe? Porque também a gente vai começando a estudar e você vai descobrindo, não, peraí, aqui eu tenho que melhorar. Então você vai treinando, tudo é treinamento. Descobri que tudo é treinamento, então eu preciso treinar. Então antes de gravar um vídeo, é 10 minutos no espelho falando. Pra mim aqui no podcast, acordei de manhã, tá bom, vou ter que ir lá conversar com as meninas, vai ser legal, né? Então mentalizar isso já pra mim ficar mais tranquila. Mas assim, pra mim foi desafiador e era uma das coisas porque eu quando eu pensei em empreender, até de fato começar, esse processo demorou 1 ano e meio. Então não foi do dia pra noite, né? Eu não sou uma pessoa impulsiva, também não faz parte do meu temperamento. Então eu pensei, eu vi quais eram todas as dificuldades que ia ter a nível profissional, burocrático, conhecer a realidade da Bélgica. E depois, pra mim, enquanto pessoa, eu tava disposta, porque ia exigir de mim, eu sabia que ia exigir de mim que eu saísse, né? Eu falo sair do casulo, né? A experiência pra mim é essa, eu saí do casulo. Então eu falei, será que eu tô pronta pra isso? Né? E eu falei, não, agora eu tô, agora é o tempo, agora eu vou começar e vou. Então, mas é o treinamento, o que me ajudou muito é o treinamento, é buscar formação, buscar pessoas, né, que são referências que podem me ajudar nesses aspectos, né, da timidez, de como falar, do que falar, como aparecer, porque tudo conta, né, ainda mais nessa área da beleza, tudo conta, né, a forma que eu apareço, então tudo isso faz com que as pessoas se identifiquem com você ou não. Sim. São aspectos importantes. E como que você administra hoje? Você provavelmente ainda está estudando, né, você falou sobre a escola. Sim. Então como que você administra seu trabalho, família, escola, empresa aqui, Brasil, como é que você faz para poder administrar? O mais difícil é o fuso horário, viu?
O mais difícil é o fuso horário. Agora a gente tá 5 horas de diferença do Brasil, né? Mas assim, quando eu comecei, eu fui colocando, né, prioridades também. Então, eu precisava me dedicar um pouco mais. Teve uma época que eu precisei me dedicar um pouco mais à empresa para estabilizar no Brasil, para acompanhar as primeiras revendedoras, para ver se o formato estava dando certo. Porque é tudo eu e minha sócia, né? E como ela também trabalha, o nosso tempo é limitado. Então, a gente precisava alinhar todas essas coisas para que a base ficasse, né, bem fortalecida para depois poder crescer. Então, a gente quer acompanhar bem cada etapa, né, do projeto. E aí teve um período, que é esse período agora, né, que eu precisei parar de estudar. Então, eu parei 6 meses. Eu falei, olha, aqui não dá para me estudar porque eu não tenho tempo. Porque eu trabalhava até 9 da noite, no outro dia, 6 horas eu estava de pé, final de semana eu estava trabalhando também, me dedicando às coisas da empresa. Mas assim, eu falei, é por um tempo, não vai ser a vida inteira, vai ser 6 meses, né? 6 meses eu vou fazer aquilo que a gente precisa, né, para priorizar isso. Agora tá mais tranquilo, lançamos o site, a coisa tá começando a engajar, então próximo semestre eu volto a estudar. Então eu já tenho meu planejamento. É planejamento, né? Eu acho que isso é muito importante para quem quer empreender, precisa ter um planejamento. Porque, por exemplo, meu marido também tá começando a empreender. Então o nosso horário em casa mudou totalmente, né? A gente tem 2 anos de casado. Então o primeiro ano foi maravilhoso, foi tranquilo, a gente tinha os finais de semana livre, né? A gente tinha nossas atividades, com nossos compromissos, mas era muito tranquilo. Agora, nesse último ano, os dois começaram a empreender. Eu comecei a empreender, né, com as joias, ele começou a empreender fazendo vídeo no YouTube, ele é consultor de viagens, então ele também trabalha com o público no Brasil, tem a questão do fuso horário. Então a nossa programação mudou muito do final de semana. Bater, né? O final de semana a gente começou a trabalhar bastante, e aí a gente chegou no momento que a gente falou assim, olha, peraí, até aqui a gente trabalha, mas a gente precisa de um dia pra gente descansar e estar junto nós duas, porque é importante a gente estar junto um dia da semana. Vamos sair um dia à noite pra jantar, vamos sair no sábado à tarde pra passear, mas vamos priorizar isso porque é importante pra nós, porque senão é trabalho, aí vem o cansaço, e aí começam as brigas, e eu quando eu tô cansada na TPM eu só choro. Aí ele não tem paciência, ele fica chorando, essa mulher. Eu só tô cansada, só preciso dormir, então vai dormir. Então, tá cansado, amanhã você dorme até mais tarde, você não precisa começar a trabalhar 8 da manhã, começa às 10. Então a gente começou a se organizar, a fazer planejamento mesmo, de hora de começar a trabalhar, hora de terminar a trabalhar. Deu 8 horas, parou. Deu 9 horas, desligamos o telefone. As pessoas sabem hoje que a partir das 9 horas elas podem mandar mensagem, a gente vai responder só no dia seguinte. Se for urgente, liga, né? A regra é essa lá em casa. Porque senão a gente ficava até meia-noite no telefone resolvendo coisa e criando post e não sei o que, porque você tem que pensar em tudo, né? Quem é empresa. Então, como ele é criador de conteúdo também, né? Então tem que estar criando conteúdo, grava pro YouTube, ele que edita, ele que faz tudo. Então, a gente falou, não, vamos colocar um limite aqui, né? O que a gente faz com a prioridade, tal horário a gente para. O dia que realmente não dá pra parar esse horário, a gente ultrapassa, mas no dia seguinte continua, segue, né? Senão a gente vai, né, deixando acumular. Verdade. Então, o planejamento é importantíssimo para quem quer empreender. E agora, você falou sobre o planejamento, já começou o pé inicial, e você tem a pretensão de multiplicar sua empresa para outros países? Você já planejou isso? Ou por enquanto ainda está só Brasil e Bélgica? Eu tenho intenção com as revendedoras, com a ideia da revenda, sim, eu tenho intenção de abrir em outros países. Tem já algumas propostas em Portugal e na Alemanha, mas eu estou esperando começar aqui na Bélgica e daqui e avançando aos poucos, né? Para não abrir de uma vez vários lugares e depois eu não conseguir acompanhar, porque é um risco também, né? Sim. Eu tenho um cuidado muito grande, que eu quero ter isso, né? Quero ter isso ao longo da minha vida, que é de ter a marca e os valores da marca muito presente e as pessoas que são representantes da minha marca poder levar esses valores também. Então isso para mim é indiscutível, né? Então eu quero levar para outros países, quero dar também essa possibilidade para outras pessoas que estão em outros países, mas eu quero acompanhar. E como eu quero acompanhar, eu prefiro que seja mais devagar esse processo, né? Eu não tenho essa... uma ganância boa, né? Mas nesse momento para mim não seria positivo, né? Porque eu poderia me perder um pouco nessa questão, porque tem que acompanhar o Brasil, acompanhar a Bélgica, acompanhar a minha mãe, acompanhar o Luxemburgo, e agora só sou eu, né? Então quando eu puder ter alguém que me ajude, também é mais fácil, né? Verdade. Então, ir crescendo aos poucos, eu acho que isso é importante também, né? Pra gente poder realmente, porque assim, como eu e minha sócia, a gente tem muito claro, né, qual que é o nosso propósito. Então, não deixar se perder isso, né? Então, para nós, o importante é realmente
gente fazer as coisas e ter um alcance que a gente deseja, mas que de maneira positiva, que também não seja um desgaste nem para nós, né, e nem para as pessoas que vão ser nossas vendedoras, nossos representantes. Vocês conseguem, você faz evento fora de joia, exposição? Agora eu comecei a fazer algumas feiras, participar de algumas feiras, né? Eu não promovi, mas eu participei de algumas feiras aqui em Bruxelas. A gente vai fazer um evento, né, aqui em outubro. Tem um projeto que eu com uma amiga de Portugal, a Luciene, né, que é mentora, faz um trabalho de treinamento lá em Portugal com mulheres. A gente teve a ideia, porque, né, ela ajuda muitas mulheres já no Brasil, Portugal, né? E aí eu falei pra ela, nossa, seria tão positivo você trazer seu conhecimento pra Bélgica, né, para as pessoas aqui também, porque aqui tem muito brasileiro, empreendedor, né? Ela ajuda muitos empreendedores. Eu falei assim, então você poder trazer conhecimento para essas pessoas. E eu participei de algumas feiras e eu conhecendo também agora, né, muitas empreendedoras aqui na Bélgica, tendo contato com muitas pessoas, principalmente quem vende produto físico tem a dificuldade, né, de vender no digital, quem tem um produto físico, né? Porque o nosso produto precisa ser tocado, precisa ser visto, precisa ser experimentado, a pessoa, né, você pode tirar a melhor foto que for com a melhor câmera, mas não é a mesma coisa você ver ali a pedra verde, que ela é verde, entendeu? Não é um verde escuro, é um verde musgo, né? Então tem essas peculiaridades que é importante para quem vende o produto físico. Então a gente teve a ideia de fazer um evento que vai acontecer agora em outubro, 22 de outubro aqui na Bélgica e 15 de outubro em Portugal, né? Então ele vai acontecer lá e na semana seguinte vai acontecer aqui na Bélgica, que é o treinamento e a feira de exposição, para poder trazer visibilidade para os empreendedores que têm produto físico. A gente falou assim, é interessante fazer com que as pessoas possam mostrar o produto dela, mostrar o serviço dela, poder se conectar com outras pessoas, né? Então agora eu tô começando também esse novo projeto que é esse evento, e a ideia é de que seja um evento anual, né? Então, porque eu gostaria que acontecesse outras vezes. Nesse momento eu tô fazendo feiras menores, eu promovi uma feira, né, um tempo atrás junto com uma instituição que eu faço parte, que era uma brocante, e convidei algumas empreendedoras que têm produto físico para vender lá também, para mostrar o produto delas, né? E foi muito positivo. E agora elas estão pedindo, faz mais, vamos fazer outras vezes. Eu falei, vamos ver. Agora é quase período de férias aqui na Bélgica, né? É um pouco parado. Um pouco mais parado, as pessoas já estão saindo de férias, então eu falei, agosto eu vou de férias também, mas setembro a gente começa com tudo. Setembro é começo de ano pra gente, né? Exatamente. Então a partir de setembro já tem algumas ideias, outubro tem esse evento também, e a partir desse evento a gente quer promover outras coisas assim, né, para poder dar espaço mesmo, né, para as pessoas mostrar o seu serviço, mostrar o seu trabalho. Acho que isso é muito importante, né? Eu vi que tem muito empreendedor aqui na Bélgica, fiquei muito contente assim de ver que a Bélgica ela dá essa oportunidade, né, para as pessoas. É uma terra de oportunidade. É oportunidade. Foi isso. O meu olhar mudou muito em relação à Bélgica quando eu comecei também agora, né, a desbravar o mundo do empreendedorismo, ver quantas pessoas aqui têm conseguido encontrar o seu espaço, né? Mas que ainda precisa dessa visibilidade, dessa conexão para poder conhecer outras pessoas, fazer parcerias. Essa menina que eu conheci da Alemanha que quer fazer uma parceria, foi num evento também. A gente foi num evento, ela vende semijoias, mas com pedras naturais. E ela falou, eu gosto do seu estilo. Eu falei, eu gosto do seu. Vamos fazer uma parceria? Vamos fazer uma parceria, porque ela tem toda a dificuldade lá na Alemanha também da língua e tudo mais, né? Então, pro próximo semestre a gente vai fazer uma parceria, provavelmente eu vou vender as peças dela, vai vender as minhas lá. Então surgiu de um evento, né? Então a oportunidade de poder se conhecer, de estar ali trocando ideia, partilhando experiências, porque, por exemplo, a pessoa que a gente tá fazendo a consultoria para abrir a empresa, foi uma outra pessoa, uma fotógrafa que indicou. Então, assim, você vai fazendo contatos, né? Isso é muito importante também para quem é empreendedor, né? E para sair um pouco também do nosso meio, né? Que às vezes a gente fica só ali na nossa bolha e tem um mundo de oportunidade fora dali, né? Então foi isso que eu percebi também. Quando eu saí de Portugal pra cá, eu falei, nossa, eu achava que Portugal era Europa, né? Eu tô na Europa. Quando eu cheguei na Bélgica, eu falei, nossa, a Europa tá toda aqui. Literalmente, multicultural, né? Exatamente. Então a gente vai crescendo também, conhecendo e trocando essa experiência com outras pessoas. Isso tem sido muito gratificante.
importante também. Ai, que legal, Marta. Sua história de vida é muito legal, muito bacana. É bom encontrar pessoas que mudam a visão daquilo que quer e prossegue. Né? Se tinha um pensamento ruim aqui a respeito, já conheceu melhor, já mudou totalmente, hoje já ama o país. E o seu trabalho, o fato de ela começar a empreender e pensando em outras mulheres é muito legal, né? Sim, exatamente. É difícil a gente encontrar, né? É muito difícil, mas tem muito. Eu, graças a Deus tenho colocado bastante pessoas na nossa vida que têm esse pensamento, pessoas que têm pensamentos em ajudar outras pessoas, em funcionar outras pessoas, né? Não pensa só em si. E é maravilhoso o seu trabalho, parabéns. Obrigado, muito obrigada. Maravilhoso e lindo, né? Obrigada. Obrigada.